Quando nós pensamos em identidade, quando você pergunta para alguém, você fala assim, você sabe qual é a sua identidade? A maioria das pessoas tende a falar assim, eu sou o Sidney, eu sou o Daniel ou o Nicolas. Cada um de vocês tem como um entendimento primário que a sua identidade é o seu nome. Quem pensa que a identidade é o seu nome? É quem ainda não conhece a sua real identidade. Então o que acontece? Quando você pergunta, ou quando você se pergunta, quem é você? Qual é a sua identidade? Primeiro momento você pensa assim, a minha identidade é o meu nome, ou é o número daquele documento chamado Registro Geral, né? O RG. Então, quando nós vemos, ou quando nós tivemos um encontro real com a ativação da nossa identidade, ou quando nós entendemos quem nós somos de fato, vira uma chave, tá? Então vamos começar a explicar. Como assim, Sidney, essa parada de identidade? Você tem 5 identidades, tá? Se você não sabe, são 5 identidades. A primeira identidade que eu vou te falar é a sua real identidade, a forma como você se vê. Essa é a verdadeira identidade? Ela é a sua verdadeira identidade. A forma como você se vê é que determina de fato como você vive. A forma como você se veste, a forma como você fala, é a forma como você se conecta com as pessoas, é a forma como você se comunica com o seu eu. É a forma como você se enxerga, é a forma como você entrega isso quando você se conecta com as pessoas. Essa identidade, ela vai de fato mexer com a estrutura da sua vida quando você entender o seguinte, que você é a pessoa mais importante na sua vida. Você vai entender uma coisa, que não é o papai, não é a mamãe, não é o esposo ou a esposa, não são os filhos, você é a pessoa mais importante na sua vida, tá? Então quando você olha e fala assim, a minha identidade é como eu me vejo no espelho? Não, essa não é a sua real identidade. O que você vê no espelho só é um reflexo. A sua identidade, ela é carregada na sua alma. Mas você pode olhar e falar assim, então Sidney, o que eu vejo no espelho é o quê? É a identidade que o papai e a mamãe te deram. Essa é a identidade que você vê no espelho. É a segunda identidade. Como assim, Sidney? Vamos lá, combinação de cromossomos, né, do papai e da mamãe, gerou essa belezura. Quem é essa belezura? É você. Você tem que saber que você é uma belezura. Você é imagem e semelhança. De quem? Do papai e da mamãe também, né? Quando você pensa que a sua identidade é como você se vê, você tem que entender que está escrito lá também, que você vai honrar o papai e a mamãe para que os seus dias sejam longos aqui na terra. É um princípio com promessa, ou seja, é um mandamento com promessa. Então, quando você entende isso, você já começa a dar o primeiro e o segundo passo. Mas aí você vai entender uma outra coisa, que até aqui nós falamos de 2 identidades. E essas 2 identidades, elas ainda não são nem 0,01% do que tem que ser entregue para você ainda hoje, tá? Então vamos lá. Olhou para você, de fato, você entende quem você é, põe pressão aqui na terra, mas quando você se olha no espelho, você sabe que essa não é a sua identidade real. Aí tem uma outra treta, é quando você sai, quando você tem a vida social, quando você está interagindo no sistema, na sociedade, a forma como as pessoas te veem, essa é a terceira identidade. A forma como as pessoas te veem gera uma identidade, Sidney? Óbvio. A forma como as pessoas te veem tem tanta importância assim? Depende. Por exemplo, a forma como você me vê é que determina se você se conecta comigo ou não. A forma como você interpreta ou o que você conhece ao meu respeito é que determina se você tem
empatia e conexão comigo para estar participando aqui dessa live, ou se você simplesmente vai clicar ali no fechar e vai partir. Agora, o que eu quero falar para você é que a forma como as pessoas te veem tem importância. Sabe por quê? É porque a forma como as pessoas te veem é o que elas veem, o que reflete em você. Sidney, mas muitas pessoas não transferem a sua imagem para as outras e aí elas criam uma rejeição ou algo assim. O bloqueio de rejeição, ele de fato influencia. Por quê? Porque quando uma pessoa tem bloqueio de rejeição, né, e ela se depara com uma pessoa que é muito bem aceita, essa pessoa ela vai entrar em uma treta inicial que é o seguinte: ela não se sente aceita pela postura da outra pessoa, pela forma, pela interação, pelo meio, e aquilo aciona um gatilho que é o bloqueio de rejeição que ela tem. Agora, a forma como as pessoas te veem, que é a terceira identidade, tem um peso no aspecto que é o que você transfere para as pessoas. Se as pessoas olham para você e veem em você uma pessoa mal educada, uma pessoa agressiva, uma pessoa grosseira, essas pessoas vão se conectar com você? Quem fala aí para mim? Você tem coragem de se conectar com alguém que seja mal educado, grosseiro, ou você se conecta com uma pessoa assim? Você tem coragem? Fala aí para mim, você tem coragem de se conectar com gente assim? Eu vou ser honesto para você. A vida é feita a partir de recrutamento e seleção. Se você se conecta com pessoas desse tipo, é porque você se identifica. E se você se identifica, você vai andar com os iguais. Escuta o que eu vou falar para você. Leão come carne. Hiena também come carne. Mas você não vê leões e hienas andando juntos. Entende? É um princípio. Você não vai ver pato voando com andorinha. Você não vai ver águia voando com arara. Entende? Não é porque tem os mesmos hábitos e costumes. Sabe? Você olha e você fala assim: peraí, o leão, ele reina sobre a savana. Isso. E a hiena? A hiena, ela está abaixo. Entende? Ou seja, toda vez que você olha na terceira identidade, quando você olha e fala assim, eu vou descer de nível, você tem que entender que você está se rebaixando. Então, entender quem você é na primeira identidade, entender quem você é na segunda identidade. Por exemplo, eu estou me olhando aqui, estou fazendo a live e estou me vendo no celular. Essa é a identidade do Sidney? O que eu estou vendo? Não. Isso aqui é só um reflexo. Entendeu? Isso aqui é um reflexo da identidade do papai e da mamãe. Tá? E a terceira identidade, que é o que nós falamos agora, é como as pessoas olham para você. É o que você carrega na sua essência, o que você carrega nas suas emoções, nos seus comportamentos, a forma como você fala. Isso é característico, é individual. Entende? Você pode olhar e falar assim, eu acho legal o jeito que o Sidney fala. Isso aqui foi moldado há anos, a forma que eu cresci, que eu me desenvolvi. O tempo que eu vivi na ignorância tem peso, inclusive, na forma como eu me posiciono para falar. Você pode olhar e falar assim, o Sidney conhece algumas coisas que eu não conheço. Então se conecta, pega sementes e põe pressão. Entende? Mas isso acontece por quê? Pela terceira identidade. É porque você olha para mim e criou uma imagem sobre a minha pessoa. Essa imagem que você criou é que determina se você se conecta comigo ou não. É simples. Se você não se conecta, você não vai permanecer. Se você se conecta, você vai querer as peças e as sementes que pertencem a você. E não precisa viver em treta com isso. Algumas pessoas olham e pensam assim, eu queria que essas pessoas se conectassem comigo, eu queria me conectar com essas pessoas. Escuta o que eu vou te falar. A terceira e a quarta identidade, elas têm um peso significativo naquilo que nós fazemos aqui na Terra.
mas você vai entender até mais para frente que isso aqui é só o começo, é só para você entender essa esfera toda desse potencial que você carrega. Se você olha e fala assim, ó, então tá bom, as pessoas olham para mim e elas têm uma imagem da minha pessoa. Isso. Essa imagem que elas têm da minha pessoa determina se elas se conectam comigo ou não. Isso. Agora tem um outro ponto. É a quarta identidade. É a identidade que o governo tem ao seu respeito. Que governo, Cid? O governo. O governo do Estado, o governo, os órgãos governamentais, né? Que você pode olhar e você fala assim, você carrega um nome, um sobrenome, um número de registro geral e um número de CPF. Quando você tira CNH, você tem um outro número que é da CNH. Agora você olha e você fala assim, então nisso são 3 identidades? Não. Por quê? Porque o seu cadastro de pessoa física, o seu CPF, consegue puxar todo o registro ou todo o histórico da sua vida com o seu cadastro de pessoa física. E o seu RG também permite? Permite, para muitos órgãos. Agora você olha e você fala assim, como o governo te vê? Você quer saber? Vou te falar. Quem quer saber como o governo te vê? Nossa, isso aqui vai dar uma reviravolta no estômago de alguns aí, viu? O governo te deu uma identidade, sabe por quê? Porque ele te vê como um pagador de impostos. Você é número para o governo, entende? Você pode olhar e falar assim, mas o governo tem responsabilidade. O governo não tem responsabilidade. Não terceiriza aquilo que depende de você, entendeu? Ou seja, quando você olha e fala assim, a terceira identidade, ela faz com que você se conecte com pessoas ou que as pessoas não se conectem com você. Por quê? Porque elas vão ver aquilo que você carrega, na sua essência. Mas o governo, quando ele olha para você e ele fala assim, mais um registrado, mais um nascido e documentado, daqui tanto tempo é mais um pagador de imposto. Entende? Dói, né? Incomoda você olhar e falar assim, Sidney, eu quero prosperar aqui na terra, eu quero governar sobre a minha vida, eu quero governar sobre tudo que eu faço, eu quero colocar pressão nas coisas, eu quero destravar a riqueza, eu quero destravar o transbordo, eu quero fazer... Faça e vou ser honesto com você, coloque muita pressão no que você estiver fazendo, porque quando você destravar o potencial que você carrega, nem o governo dá conta de tomar de você tudo aquilo que você produz, entende? É tanto, mas é tanto quando você destrava aquilo que você foi chamado para fazer, que o governo vai olhar e vai falar assim, nossa, essa empresa aqui, dessa pessoa, é uma pagadora de imposto violenta. Só que funciona da seguinte forma, eles vão olhar para você, sempre, como pagador de imposto. Só que vai funcionar da seguinte forma, você vai destravar o autogoverno, você vai acionar a sua identidade, e você vai tomar a frente da sua vida sem ficar preocupado com as decisões que o governo tem tomado. Por quê? Porque para eles só interessa você pagar os seus impostos, eles receberem essa contribuição, e aí você toca a sua vida, e aí você vai entender a quinta identidade. E aí é que vai começar de fato aquilo que eu tenho para te falar. A quinta identidade é quando a sua carne ainda nem pensava em existir, mas você já estava sendo gerado no Criador. Quando você foi gerado no Criador, ali está a sua quinta identidade. Que eu posso olhar e falar assim, Sidney, a ordem não está invertida? Não, não está invertida não. É que funciona assim. A primeira identidade que importa, tá? É a forma como você se vê, beleza? E a segunda identidade, Sidney, é a forma como Deus te vê. Pegou? Hã? Escuta o que eu vou falar para você. O papai, ele te gerou para você governar e dominar sobre a terra. Então o que acontece? O que importa de fato é a forma como você se vê e a forma como Deus te vê.
Mas aí, qual delas é a mais importante? As duas. As duas. Por quê? Porque você é uma alma, você é um ser almático, que se você não tiver governo sobre a sua vida, sobre a sua alma, pouco vai importar a forma como Deus te vê. Entende? E isso aqui não é papo de religiosidade. Isso aqui é papo real, é a vida real, tá? Então não adianta você olhar e você falar assim, eu não estou preocupado como as pessoas me veem, como meu pai e minha mãe me vê, como... Não seja rebelde. Sabe por quê? Porque a rebeldia, ela aponta para a resistência. E a resistência foi o que derrubou Lúcifer. Entendeu? Então toda vez que você for resistente, você só tem que lembrar de uma coisa, que o Lúcifer caiu por ser resistente. Então, fica na paz. Vá fazer gestão da sua vida. Beijo no seu coração. Tamo junto!